fazer o que o outro espera de você é básico. É muito básico, aliás. Você tem que fazer mais. Você quer chegar em lugares diferentes, você tem que fazer o que os outros não fazem. Olá a todos que estão acompanhando mais este podcast do evento Conexão Itapiranga. A gente recebe aqui o Alisson Costa, que foi um dos palestrantes. E que palestra, né, Alisson, que você trouxe aqui para o público. Eu acredito que impressionou muita gente. Inclusive foi aplaudido por mais de uma vez, né? Um conteúdo realmente muito bom. Te parabenizar pela palestra que você trouxe. E para quem não esteve no evento Conexão, ou para quem esteve e quer rever um pouquinho, quer lembrar, quem é Alisson Costa, por que está aqui no evento Conexão? Bacana, Karine, obrigado primeiro pelo convite, por estar aqui. Obrigado, Alexandre e todo o pessoal da organização do evento. É um prazer estar em Itapiranga e conhecer essa cidade. Eu diria que o Alisson é um cidadão do mundo, sabe? Eu gosto de dizer que eu sou um eterno aprendiz. Eu sou jornalista de formação, eu sou pai do Joshua e da Gabriela e do Iago, né? Eu sou pai de família, eu sou empresário, eu sou trabalhador, mas acima de tudo eu sou um aprendiz. Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para aprender, né? E em todos os lugares que você vai, se você chegar com um copo vazio, você vai sair com algo de novo. Então, eu gosto de me apresentar como um aprendiz e dizer que eu sou um aprendiz, porque acredito que esse é o dever de todas as pessoas no mundo. Quanto mais você aprende, mais você está pronto para encher teu copo, transbordar e ajudar na vida do outro. Você falou uma frase durante sua palestra que chamou bastante atenção, né? De um menino, né? De alguém que não tinha o pãozinho lá do café da manhã, para alguém que fez um pré-lançamento de um livro que se tornou um best-seller na Times Square, em Nova York. Então, você tem uma trajetória de vida realmente que chama atenção, né? Que surpreende, teve todo um processo, né? Mas você realmente conseguiu, você conquistou, né? Uma posição de destaque, de respeito. Então, como que faz isso? Como que você iniciou? Como que você chegou no patamar que você está hoje? Eu faço essa comparação do pãozinho porque eu me lembro da minha infância, eu venho de uma família muito pobre, né? E ainda parece, ainda brinco, eu digo assim, olha, eu não tô aqui pra contar a história triste, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu me lembro quando eu era criança, nós não tínhamos no Sudeste, né? Muito comum o pãozinho com manteiga e o cafezinho, né? Médiazinha, no café da manhã. Na minha casa a gente não tinha isso. Por quê? Porque éramos 4, meu pai ganhava um salário mínimo para sustentar todo mundo, então não tinha pão todo dia. Não era assim. Ele fazia o angu, né? O fubá, água e sal, fazia um pouquinho mais denso, media assim com a colher, fazia as forminhas e era isso que a gente comia para ir para a escola. Sim. Não tinha o pãozinho todos os dias. Pão pra gente era luxo, né? E aquilo me marcou muito lá atrás. Não porque ficou uma dor, não, mas é porque não era comum. Quando era comum para todo mundo e para nós, não. E aí a vida vai levando a esses caminhos e galga com essa questão da Times Square. Então eu faço sempre essa comparação que eu digo que em palestra você precisa dos extremos. As pessoas precisam entender a partir dos extremos. Então quando você mostra um garoto que não tinha o pão para o café da manhã e que fez o pré-lançamento de um livro na Times Square, o extremo é muito grande. E aí eu acredito que quando a gente está no palco, a gente está ali para levar esperança, para levar realmente para as pessoas que existe uma forma de fazer algo diferente. Então tudo foi um processo. Mas a essência de tudo, Kelly, é que eu sempre me vi como uma pessoa que precisava dar um pouco mais de mim. Sim. Eu nunca quis fazer o que Você esperava estava de um mim. pouquinho mais para trás. Eu estava atrás, entendeu? Eu sentia que eu estava devendo algo, por eu ter nascido em um ambiente de mais escassez, que não tinha muito... Até a questão dos livros, a gente nunca teve tanto incentivo para a leitura, foi mesmo um ímpeto de eu quero, deixa eu entender. Primeiro foi por um trabalho de escola, e aí depois eu fui me interessando, eu fui gostando daquilo, fui levando, mas eu sentia que eu estava atrás dos outros. Como eu não tinha muito acesso a conhecimento, a coisas que o dinheiro podia comprar, Sim. com o que eu podia, eu tinha que fazer mais. Eu me lembro quando eu comecei essa jornada com a leitura, por exemplo, que eu li os livros que tinha na minha casa, todos, e o dos vizinhos também. Porque eu comecei a pedir com os vizinhos, você tem um livro que você pode me emprestar? Tenho. Tem um livro, tem. Tem um livro? Alisson, você já leu todos? Você tem um livro? Você já leu todos que eu tinha? E aí eu comecei a perceber, eu preciso me esforçar mais. Eu dava um pouquinho mais. Fazer o que o outro espera de você é básico. É muito básico, aliás. Você tem que fazer mais. Você quer chegar em lugares diferentes, você tem que fazer o que os outros não fazem. E é isso que eu coloquei na minha mente desde criança, é o que eu procurava fazer. Para eu me destacar, eu vou ter que fazer mais. Como que eu faço mais? Como eu busco um pouquinho mais? Onde eu busco esse conhecimento? Tem hoje uma corrente, que é o Karine, que diz assim, não se compare. Para mim esse é um pensamento muito ruim. Você tem que se comparar. Porque se você não se compara, você não tem uma referência. Você tem que olhar para outra pessoa e falar assim, esse cara tá fazendo isso e eu não tô. O que ele sabe que eu não sei?
Não é o se comparar mimizento, né? Oh, olha como ele Sim. tem e eu não tenho. Não, é o que ele faz, que ele sabe que eu não sei. Como ele tá fazendo algo que eu não consigo fazer ainda. Um amigo querido, há poucos dias agora, o Joel, que é inclusive o prefácio do meu livro, eles fizeram um lançamento imobiliário, um prédio. Eles não venderam um livro, um treinamento, eles venderam um prédio inteiro em 15 segundos. Eu liguei para ele na hora seguinte. Falei, Como que você fez como é que vocês conseguiram fazer isso, meu amigo? Sim. Como é que você lança um empreendimento que vende em 15 segundos? Quer dizer, ele tem conhecimento de algo que eu não sei. E eu quero aprender. Sim. Entendeu? E eu acredito que aqui está a diferenciação. Em você buscar o que você não sabe para agregar ao teu conhecimento e a partir daí você dá um pouquinho mais de você. E quando você fala na sua palestra, né, um pouquinho de onde você veio, você lembra, né, esse momento difícil da tua vida e aí depois você apresenta onde você está hoje, autor de livros, 4 best-sellers, são 7 livros no total, 9. Isso. E aí as pessoas, talvez, é muito fácil você olhar o resultado das pessoas, né, quando as pessoas chegaram numa posição, todo mundo enxerga ela chegou, só que às vezes as pessoas não conhecem o processo que ela viveu, né, e se você não viver o processo, você não vai chegar, né. Então o objetivo é também falar para as pessoas que existe um processo para você conquistar. Você falou inclusive, de quando você fez esse livro aqui, né, e você escreveu ele em 3 dias? Exato. Então as pessoas viram um livro lançado e acharam que era fácil, inclusive, porque você escreveu em 3 dias. Mas foi todo um processo. É um processo. Tudo começa, tem um amigo querido também, que é o André Heller, que é campeão olímpico de vôlei. O André tem uma frase muito sábia que ele diz o seguinte: sucesso é o que sucede. O sucesso é o que vem depois. E vem depois do quê? Do processo. Da jornada. Não vale a pena você viver o sucesso se você não viver a jornada. As pessoas querem ignorar a jornada. O Alisson não é o cara que lançou o livro na Times Square, que tem 9 livros, que tem 4 best-sellers. O Alisson é o cara que construiu tudo isso para que isso acontecesse. Não veio do céu, não caiu de repente na minha mão e falou, olha, mas as pessoas tendem a ignorar. Eu sou cristão, Ninguém então quer viver o ninguém quer processo. viver o processo. Eu sou cristão, eu gosto sempre de trazer a história de José do Egito, né? José do Egito foi o imperador, ele comandou um império. Sim. Mas antes ele foi preso, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi jogado num buraco, ele foi torturado, ele passou pelas piores mazelas. Aí você imagina assim, a quem olha José fala assim, ó, José é imperador do Egito, maravilhoso. Sim. Aí imagina se Deus chega para ele no primeiro dia e fala assim, olha só, eu vou te dar um império, você vai comandar o mundo. Naquela época o Egito comandava o mundo. Sim. Você vai comandar o mundo, tá? Só que antes você vai ser vendido pelos irmãos, você vai ser traído, você vai ser jogado num buraco, você vai ser preso, você vai ser torturado. Quando você começar a dar certo um pouquinho, a mulher de Potifar vai te tentar. E aí você vai ser preso de novo. E vai ficar mais anos preso lá. Mas depois disso tudo, você vai virar imperador. Ele ia falar assim, me deixa ser pastor mesmo? Não vou mexer com esse negócio, não. Porque se as pessoas, muitas pessoas, se elas soubessem, às vezes, o processo que elas teriam que viver para chegar num patamar... Elas iriam fugir do elas querem o resultado. Elas querem o resultado. A gente vive, especialmente hoje, e esse livro é muito a síntese disso, as pessoas vivem hoje um momento de procrastinação e imediatismo. E as coisas não acontecem de imediato. Não acontecem. Não acontecem. Não é assim que funciona. Eu digo que esse livro ele é um manual contra a procrastinação e mimimi. Aqui está o que eu faço para evitar procrastinar e para evitar, porque nós somos mimizentos, nós somos procrastinadores, nosso cérebro quer nos proteger, ele quer pouco esforço. Comodismo, né? Ele quer ficar tranquilo, tá tudo bem. Para você criar uma nova sinapse mental, você gasta 45% da força física do teu corpo, ou seja, para fazer uma coisa nova, eu esgoto o meu corpo mais da metade da energia dele. Teu cérebro quer isso? Não, ele quer te defender. Relaxa, querido, fica aqui, tá tudo certo, entendeu? Quando você se esforça um pouco mais, você vai cansar, você vai suar, você vai sofrer, você vai ser julgado, você vai ter problema. Mas o que vem depois disso? Vale a pena? Vale a pena. Vamos. E com essa sua história, né, essa toda a trajetória, hoje você é um mentor de mentores. Sim. Como que é esse trabalho seu? Então, quando eu decidi sair do jornalismo, né, lá em 2017, eu comecei a olhar para fora. Eu percebi um movimento acontecendo muito forte no digital, especialmente, né, no desenvolvimento como um todo, mas as redes sociais estavam numa crescente absurda. E eu queria viver isso. É muito legal porque eu digo que eu era o troféu do meu pai, né? Meu pai olhava lá meu filho na Globo, meu filho na televisão, tá? Eu era o troféu do meu pai. Em rádio, TV, né? Rádio, TV, e aí de repente eu digo, não quero mais, quero sair disso. E eu começo a fazer um monte de curso. Se caísse o papel no chão, Karine, eu ia ler para ver se era um recado para mim. Eu queria entender o que estava acontecendo, tudo.
E quando eu fiz essa jornada, eu ainda continuei em TV até 2020, e fiz essa jornada de 2017 a 2020 de conhecimento, de preparação para entrar no processo. Eu entendi que tinha um método. Entendi que tinha algo ali que eu estava fazendo naquele momento que eu podia ensinar às outras pessoas. E o natural foi, eu entrei no mercado ensinando comunicação. Porque é o que foi minha vida, a vida Sim. toda até ali. E aí eu percebi que as pessoas, infelizmente, não buscam a comunicação como algo final. Elas querem a comunicação como meio. Então eu quero comunicação, eu quero aprender comunicação para vender mais. Eu quero aprender comunicação para fazer uma boa live. Eu quero aprender comunicação para lançar um produto na internet. E eu entendi, se esse é o meio, como eu entrego o fim? E aí, na época, conversando com o meu mentor, com o meu treinador, que é o Joel, ele falou, o que você está fazendo com você? Me conta, em ferramentas. O que você precisou aprender? Eu precisei aprender isso. Tá, isso é o método. Esse é o seu método. Ensina isso. E aí, desde a minha segunda turma de mentoria, eu comecei a mostrar para as pessoas como eu entrei no digital. Então, assim, eu descobri, eu reinventei a roda? Não. O que eu fiz? Qual foi o passo a passo do que eu fiz no meu dia a dia para sair do ponto A e vir para o ponto B? É o que eu mostro para as pessoas até aqui. Entendeu? Então, todo mundo tem um método na mente. Todo mundo. Tudo que você faz, aliás, tem método. Só que a gente não tem o costume de pensar em métodos. Quando você metodiza fatos que aconteceram na tua vida, você tem algo para ensinar para o outro que está num ponto que você já saiu dali. Eu gosto de dizer que tem muita gente precisando do seu pior conteúdo. Imagina quando você estiver pronto para entregar o melhor. Tem muita gente que está vivendo o teu ponto anterior. Então, quanto conhecimento tem nas pessoas, em pessoas comuns? A gente tem que colocar isso a nosso serviço e a serviço do outro. Então, o que eu faço é isso, preparar as pessoas para viverem a vida que eu vivo. Para entenderem como eu consigo fazer lançamentos, como eu consigo ter produtos, como eu consigo subir num palco, palestrar, como eu consigo lançar um livro. Então, o que eu faço é exatamente um reflexo do que eu fiz na minha vida. Eu não inventei nada, eu não criei nada, eu só metodizei os processos que eu agi comigo para que outros também pudessem fazer. E tem conseguido trabalhar bem nesse sentido. Graças a Deus. Hoje são quase 4.000 alunos, né, em 5 anos de processo. E gente do mundo todo, são 14 países já atingidos, 5 deles presencialmente, e gente, graças a Deus, já buscando também a pujança, já ganhando dinheiro, já fazendo a diferença, já colocando sua mensagem para o mundo. Né? Então, eu digo que o maior pagamento não é o financeiro, Karine. Não é. Quando você recebe um áudio, até nos destaques lá do meu Instagram, tem alguns de pessoas dizendo assim, o que você fez mudou minha vida. E eu nunca mais vou esquecer. Tudo que acontecer daqui pra frente, a culpa é sua. Entendeu? E eu falo, cara, que sensacional. É uma baita de uma responsabilidade. Sim. Uma baita de uma responsabilidade. Mas é maravilhoso. Não tem pagamento maior que esse. Você saber que você pode transformar a vida da outra pessoa com o que você fez na sua. Sim. Não é Você impressionante? teve a sua vida transformada também, né? Você sabe o que é Mudou. ter a vida transformada, né? Mudou completamente. Eu olho hoje a casa que eu vivo e eu gosto de dizer que eu falo assim, é a casa dos sonhos? Não, porque a gente só sonha porque a gente já conhece. Eu não conhecia uma casa daquela. Eu olho e falo assim, isso aqui é real? É real? É factível? Tô aqui. Sim. Entendeu? Então, eu não inventei a roda. Eu só ensino o que eu fiz comigo. Eu só falo para as pessoas o que eu já vivi. Aliás, tem que tomar cuidado, porque nesse mercado do desenvolvimento, tem o que chama de vendedor de balão, né? Ele vende algo que é bonito, é redondo, é colorido, cheio de... Você fura, só tem ar lá dentro. Porque as pessoas... o mesmo mercado que ele te dá muito holofote, que te dá visibilidade, ele dá voz a idiotas. Pessoas que não viveram aquilo que pregam, não viveram aquilo que vendem. Sim. Então tem que se tomar muito cuidado. Eu sou extremamente congruente com o que eu faço. O que eu coloquei no livro, o que eu vendo, o que eu entrego, é o que eu fiz na minha vida. E se eu fiz comigo e deu certo, vamos replicar para outro para ver? E graças a Deus, até que tem dado certo. A pessoa tem que querer viver processo, Isso. tem que querer se desafiar. É importante entender o seguinte. Vendeu-se uma imagem, especialmente a partir do digital, que é fácil. Cara, cria, faz um tráfego, põe ali um link e vende. Não é assim. Não é assim. Os maiores do Brasil, todos eles têm um departamento de vendas gigantesco. Gigantesco. Eu conheço pessoas, players do mercado, que tem mais de 150 vendedores no telefone o dia todo ligando, automatização de ligação, automatização de SMS, envio de WhatsApp, o tempo todo. Não tem essa história de manda um link e a pessoa clica. A venda continua sendo a venda, que ela foi a vida inteira. É relacionamento, é conversa, é entender o outro. Sim.
Mas vendeu-se essa facilidade e muita gente acreditou, entra querendo a facilidade, quando percebe que o processo é pesado, ele se frustra. Sim. E o pior, sai falando mal do mercado. E não de quem vendeu a ele o balão ali bonitinho que não tinha nada dentro. A gente tem que tomar cuidado. Todos os mercados têm pessoas do bem e tem pessoas não tão do bem. Entendeu? Então, quando eu vou escolher um treinador, eu sempre olho 3 pontos. 3. Primeiro é congruência. O que ele está querendo me vender, ele faz? Então, se eu vou te vender, subir num palco para palestrar, para realmente ter uma palestra extraordinária, eu tenho uma. O teu feedback para mim hoje aqui é maravilhoso. Você foi aplaudido várias vezes, de pé, as pessoas amaram isso e aquilo. Cheguei e você falou, a melhor palestra de ontem. Entendeu? Então, isso para mim é muito bom. Por quê? Porque eu vendo isso. Sim. Então é congruência. Eu vou dizer que eu vou ajudar a pessoa a ter uma agenda cheia. Eu tenho agenda cheia? Bom, essa semana é o meu 6º estado desse mês. Né? Eu tô no 6º estado esse mês de maio. O mês tá acabando agora. A gente tá gravando no dia 31, né? 31 de maio. Então é o 6º estado que eu estou nesse mês. Então eu rodo realmente. Então eu posso dizer para a pessoa, eu posso te ajudar a fazer isso. Entendeu? Eu ganho dinheiro com o digital? Ganho. Eu escrevo livros? Escrevo, pelo menos 2, 3 por ano. Então, eu sou congruente, é o primeiro ponto, congruência. O segundo ponto, rastro. Como assim? Dá uma olhada na vida dessa pessoa. Porque quem já aprontou, quem faz algo errado, deixa rastro. Sim. Dá uma olhadinha. Vê se tem algo errado lá atrás. E não é que a pessoa não tenha a possibilidade de errar e se redimir. Não. Mas talvez seja uma recorrência. E acontecer sempre. E terceiro, proximidade. Se eu quero fechar uma mentoria com a pessoa, só quem fala comigo é a equipe. É automatização, é isso e aquilo. E eu nunca tenho a possibilidade de chegar a conversar com essa pessoa, eu não quero. Eu não quero. Porque conhecimento é commodity. Tudo que eu ensino, tudo que qualquer pessoa pode ensinar, tem de graça na internet. O que é mentoria? O que é treinamento? É acompanhamento. É tutoria. É direcionamento. Individualizado. É realmente se preocupar com o outro. O Brunet tem uma frase maravilhosa. O Brunet fala que um amigo procurou ele e disse, eu quero comprar o seu melhor conteúdo. Quanto é? Ele falou, meu melhor conteúdo está de graça no YouTube. Vai lá e maratona meu canal todo. Ele falou, como assim? Tá tudo lá. Agora, você quer que eu te acompanhe? Você quer que eu te mostre o caminho? Aí você tem que vir para mentoria. Isso é mentoria. Então, se tudo é equipe, se tudo é automatização, se eu não tenho acesso à pessoa, para quê? Sim. Eu vou pro YouTube. Não faz sentido. Entendeu? Então, esses 3 pontos são como eu escolho os meus mentores, como eu escolho os meus treinadores e como eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer. Sim. Alisson, para a gente encerrar um pouquinho, encerrar aqui, falar um pouquinho do evento Conexão, como que surgiu o convite para você vir e uma avaliação sua sobre esse evento. Sensacional. Eu gosto sempre, Karine, de exaltar os eventos regionais. Por quê? Imagina só, nós estamos em Itapiranga, extremo oeste de Santa Catarina. Eu ri muito, o pessoal fala que a gente está na pontinha aqui de Santa Catarina. Finzinho. No finzinho aqui. Você conheceu o fim de Santa Catarina, Alisson. E imagina só, nós temos aqui 200 e tantas pessoas no evento. Se todos eles decidissem ir adquirir conhecimento em São Paulo, quanto iam se gastar de transfer, de voo, de alimentação, de hospedagem, tal, de apoio familiar, que tem os filhos, com quem eu deixo os filhos, o que eu faço? Então, agenda, reordenação, tudo é complicado. Essas iniciativas como o do Alexandre, de trazer um evento para cá, elas precisam ser louvadas, elas precisam ser apoiadas, porque o Brasil é continental. A gente não pode respirar só Rio-São Paulo. Sim. Não pode, tá errado. O Alexandre mesmo, eu conheci, o convite veio num evento aqui em Santa Catarina, em Concórdia, que é o HJ Conference, que eu já estou indo para o meu 4º ano no HJ. Eu acabei de palestrar, na verdade, eu conheci o Alexandre num painel de escritores. Eu coordenei um painel de escritores e eu terminei, desci, ele falou, cara, sensacional o que você falou sobre livros, tal. Você vai palestrar? Vou. Que horas? Tal hora em tal palco. E ele foi para lá. Eu cheguei, ele estava lá, fiz a palestra, terminou, ele falou assim, olha, cara, eu tenho um sonho, isso foi 2021. Eu tenho um sonho de fazer um evento na minha cidade, eu estou organizando isso, eu quero preparar. Eu falei, conta comigo. Se você precisar, conta comigo, vamos organizar, tal, o que eu puder te ajudar. Eu treino palestrantes, eu tenho gente para te indicar, tal. Falou, eu não conheço a região, então não consigo te ajudar em patrocínio, em venda, não. Não. Mas em organização, em expertise de evento, eu consigo te ajudar. Acabou que ano passado a gente não conseguiu casar a agenda e esse ano, graças a Deus, deu tudo certo e estou aqui. O evento está incrível. Estrutura super bem montada. Eu tava falando com a Karine aqui, eu falei, gente, que absurdo é esse? Eu saí do palco, desci do palco,
Vim aqui conversar com o pessoal, autografar alguns livros, pego o celular, olha, já tinha um Reels meu Sim. no Instagram. Tá. O pessoal da SATV super rápido, repostou, aceita. Sim. Maravilhoso. Isso é o quê? Isso é organização, isso é cuidado, isso é preocupação, que pra gente isso é maravilhoso, isso é material. Sim. É material. A minha audiência que tá em casa, que não tá aqui, tá esperando ver alguma coisa. Tem um vídeo imediato. Entendeu? Então, assim, o evento tá de altíssima qualidade. Se você não veio, o que você tá fazendo em casa, meu filho? Sexta-feira à noite. Ano que vem vai ter de novo, o pessoal já pode se organizar. Venha, participa, porque tá incrível. Parabéns. Parabéns você também. Obrigada a você que acompanhou mais este podcast do Conexão Itapiranga.